sou a Érica Oliveira, esse é o canal Bíblia do Zero e a gente está aqui para continuar a leitura do livro de Gênesis, agora no capítulo 8. Já lemos os versículos anteriores ao 8 e vamos na sequência aqui. A versão que eu vou ler é a NVI, pega a sua Bíblia e vamos iniciar juntos. Vamos lá, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Uau, Deus lembrou-se de Noé. Como assim? Ele esqueceu do Noé? Só tinha ele na terra, né? Todo mundo já tinha, né, afogado aí até então. Essa palavra lembrou-se aí, ela pode também ter a referência de focou, né? Voltou o foco, voltou a atenção para o Noé que estava lá na arca com os animais, né? Porque se passaram muitos dias, a gente vai fazer uma continha aqui para você ter uma noção de quanto tempo Noé ficou ali, né? Esperando que essas águas começassem a baixar para ele poder sair, tá? E também dá a sensação, assim, de que Deus tem muitos afazeres, né? Então, ele tem muitos afazeres, mesmo que a humanidade esteja reduzida a um grupo pequeno aí, né? De poucas pessoas, que era só o Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas, né? E os animais, no caso. Então, reduziu drasticamente a população. E mesmo assim, essa expressão de que ele lembrou-se de Noé mostra de que ele tem outras coisas aí para fazer. Então, a gente precisa abrir nossa mente, né, para algo um pouco menos egoísta, né? Achar que a nossa existência aqui talvez seja única. Eu não sei, né? Eu não sou muito a favor desse tipo de teoria, não, mas eu também não excluo 100%, né? De que talvez hajam outras histórias, né? Que Deus tenha criado histórias semelhantes a essa aqui em outras localizações, enfim. Eu tô viajando bem fundo aqui na maionese com vocês, tá? Mas eu não excluo essa possibilidade, tá? Porque aqui é uma história específica de um povo específico, de uma, né, terra específica, enfim. E aí ele tá aqui, ó, lembrou-se de Noé. Então, talvez, tá? Não é uma afirmação, é uma provocação. Lembra que esse canal aqui é para provocar, não é para afirmar nada. Talvez ele estivesse ocupado com outras coisas, com outras pessoas. E aí agora nesse momento ele voltou aí o foco para o Noé para poder agir, né? Nessa ocasião específica aí que a água começando a baixar para que o Noé pudesse sair da arca e recomeçar tudo de novo. Vamos ler agora o versículo 2. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam e a chuva parou. Eu adoro, né? Já sabe que eu gosto aqui, né? Então, as fontes das profundezas, ou seja, existem fontes de água nas profundezas, tá? Então, essa água do dilúvio não veio só de cima, ela veio de baixo também. Isso não é o primeiro versículo. Quem tá lendo desde o começo aqui já percebeu que não é o único versículo que fala sobre isso. A água vindo de baixo, lá no comecinho já fala sobre isso. Então, assim, tem uma estrutura estranha aí que talvez a gente não conheça, tá? Então, assim, as comportas do céu, ou seja, a chuva que vinha, a água que vinha do alto, fechou. E as fontes das profundezas também. Então, era uma água assim. O dilúvio, ele recebeu água nessas duas direções, tá? De cima para baixo e de baixo para cima, tá? Vamos lá no 3 aqui já, tá? As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra e ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Eu vou parar aqui, tá? Então, versículo 2 e 3 ali. Então, ao fim de 150 dias, tá? O que dá aí 5 meses dentro dessa arca, tá? Aí a água começou a diminuir, tá? Mas ainda não falou que Noé saiu aqui nessa ocasião, tá? Então, 5 meses. Imagina você 5 meses dentro de uma arca cheia de bicho. Cara, Noé foi um herói, de verdade. Eu não sei não. E assim, e comida para tudo isso de tempo, né? Sem poder plantar, enfim, foi um milagre. A arca foi um milagre. Mas é interessante pensar. São 5 meses, tá? Às vezes a gente não faz essa conta. É bastante tempo. Vamos ler na sequência aqui que tem mais coisa pra gente pensar. Vamos continuar a leitura aqui do 4 e do 5, tá? E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. 5. As águas continuaram a baixar até o 10º mês e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Vamos fazer umas contas aqui, tá? Então, normalmente, pelo menos vou falar por mim, tá? Quando a gente ouvia as histórias da Arca de Noé, né, no Ministério Infantil, nas igrejas, enfim, é uma história bastante contada, né, principalmente para as crianças, tá?
ficava muito evidente o número 40. 40 dias e 40 noites de chuva. 40 dias e 40 noites de chuva. E meio que isso, na minha mente, ficou bem gravado, né? E eu sempre imaginei o episódio da Arca com esse tempo, né? Com essa linha de tempo aí. 40 dias e 40 noites chovendo. E é isso aí. Noé saiu da Arca e tá tudo bem. Mas, quando a gente para pra fazer as contas aqui, foi bem mais que isso, tá? Então, assim, já vimos aí 5 meses, né? Do dia que Noé entrou na arca até o dia que a arca pousou, tá? Então, bora lá. Então, vamos fazer uma continha aqui. Lá em Gênesis 11, perdão, em Gênesis 7, versículo 11, fala que o Noé entrou no dia 17 do segundo mês, tá? Então, vamos fingir aí que é o nosso calendário, tá? Então, foi dia 17 do 2 que ele entrou na arca. A arca pousou, tá? Ou seja, ela se assentou aí no dia 17 do 7. Dia 17 do sétimo mês. Então, 5 meses aí, tá? Até foram 40 dias e 40 noites de chuva, tá? Depois a chuva parou, só que ele ficou 5 meses boiando, meu chapa. 5 meses, tá? Até que no dia 17 do 7, a arca pousou aí no Ararat. Só que aí ele continua, tá? No versículo 5 a gente acabou de ver aqui, ó. Elas continuaram a baixar. Então, a arca não pousou e ele saiu imediatamente. Não. Ela só parou de boiar depois de 5 meses, tá? Então, e aí continua, tá? E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, tá? Apareceu o topo das montanhas, ou seja, ele ainda ficou do mês 7, que era 17 do 7, quando a arca, né, assentou lá no Ararat, até o dia 1 do 10, para começar a aparecer o topo das montanhas, ou seja, mais 3 meses. Lá se vai 8 meses nessa conta aqui, 8 meses. Gente, é muito tempo. E é muito interessante essa contagem, né? Vamos lá. Então, por enquanto, Noé tá ali 8 meses dentro da arca, tá? Vamos continuar a leitura aí para ver se ainda tem um pouquinho mais ou não. Vamos continuar então, pessoal. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. E depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para a arca, tá? Então, ou seja, depois aí desses 8 meses, tá? Ainda teve 40 dias, tá? Então, 9 meses e 10 dias, tá? Aí, mais 7, então, mais 17 dias, 9 meses e 17 dias, tá? E aí, aqui, a gente vai continuar no 10 aqui, ó. Noé esperou mais 7 dias, tá? E soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. E esperou ainda outros 7, então, tá? Só uma contagem aí, 7 mais 7 mais 7, tá? E a pomba não voltou, tá? Então, somando esse tempo aqui, quando a pomba não voltou mais, tá? Deu mais ou menos 9 meses aí e umas 24 dias, tá? Umas 30 e... Deixa eu fazer a conta aqui. Umas 39 semanas. Interessante, em 39 semanas, para quem é mãe, é bem emblemático isso aqui, tá? 39 semanas, mais ou menos, tá? Mas ainda não saiu da arca, tá? Então, já se passaram quase 10 meses, tá? Está quase completando 10 meses e Noé ainda não saiu da arca, tá? Até agora, ele recebeu a esperança, que é aquele raminho de oliveira, de que ele ia dar tudo certo. Até então, ele não sabia, né? Só pela fé. E ainda não saiu da arca e a pomba não voltou mais, tá? Então, vamos continuar que ainda tem mais coisa. Versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, ou seja, já virou o ano, tá? Então, agora a gente começou essa história no dia 17 do 2, tá? Vamos fingir que é fevereiro, né, tá? 17 do 2 do ano 600 de Noé, tá? Agora já fez 1 do 1, tá? Já é ano novo para Noé aqui. O Noé já fez 601 anos, que tô aqui rabiscando aqui, porque eu tô fazendo conta aqui também, viu, gente? Então, ou seja, já deu aí, completou já 11 meses, tá, gente? Coitado desse Noé, Jesus amado. E tá lá na arca ainda, tá? Então, ó, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de vida de Noé, secaram-se as águas da terra.
tá? Então, beleza. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca, tá? Então, foi a primeira vez que ele tirou o teto e viu que a terra estava seca. Aí, ó, versículo 14. No 27º dia, dia 27, do segundo mês, um ano, a terra estava completamente seca. Versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Foi 16, acabei de ler o 16. 17. Façam que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Cara, Noé ficou um ano na arca. Cara, eu não sabia disso, de verdade. No máximo que a minha mente tinha calculado era os 5 meses. Eu falei, 150 dias, né? 5 meses, né? Já achava um absurdo, mas foi um ano, cara. Ele entrou no dia 17/2, quando ele tinha 600 anos, tá? Do ano 600 de vida dele. E ele saiu no dia 27/2 do ano 601 da vida dele. A não ser, tá? Que a contagem de dias aqui não fosse de 365, né? Para trocar essa questão dos meses aí, enfim, aí a gente precisa fazer uma nova pesquisa, tá? Vou ver se eu consigo fazer até o final do vídeo aqui. Se tiver uma nova informação, eu acrescento, tá? Mas se for, porque eu sei que esse calendário que a gente usa hoje não era o mesmo calendário da época, tá? Então precisamos ver aí cada mês quantos dias tinham, tá? Para ver se a gente consegue ter uma data aproximada, tá? Então eu tô fazendo todas essas contas aqui, usando como base, tá? Um mês de 30 dias, tá? Mas a gente não sabe se essa contagem corresponde com a contagem da época aqui, tá? Então, antes de terminar esse capítulo aqui, esse vídeo, a gente vai fazer essa comparação, essa análise aqui, tá? Vamos só continuar e terminar a leitura do capítulo. Versículo 18 agora, tá? Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, 19, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Então, até para sair foi uma saída organizada, não foi aquela baderna, tá, gente? Então, saíram devagar cada espécie. Claro que aqui nessa altura do campeonato, um ano depois, já deviam ter procriado bastante, então não saiu casal, tá? Mesmo porque de alguns animais foi levado mais do que um casal, a gente viu isso, tá? Nos impuros era uma quantidade, dos puros era outra quantidade, então não foi somente um par de cada, tá? Teve alguns animais que foram mais do que um par. Deu uma travada aqui, vamos continuar do 20, tá? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, tá? Como eu falei, tinha mais do que um par, senão falou, pô, Noé foi lá, queimou os animais e aí? Não, tinha mais do que um, tá? E ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Uau! Cara, isso aqui dá uma discussão filosófica aí, né? E das ciências sociais aqui interessante, tá? E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, vamos apegar aqui nessa parte que aqui já dá muita coisa para conversar, tá? Então, Noé sacrificou, né, um animal lá. Não era a primeira vez que isso acontecia, tá? Caim e Abel já tinham feito isso. Na verdade, o Abel, né? Caim ofereceu os frutos e o Abel ofereceu o animal, né? Então, não foi a primeira vez que foi oferecido um animal no altar, tá? Queimado um animal, tá? E aí, ele tá falando aqui, ó. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, tá? Então, assim, ele não vai mais amaldiçoar, tá? A terra por causa da inclinação do homem, ó. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, existe aí várias discussões, né? Acho que em algum outro vídeo eu falei, né? Se o homem nasce bom e a sociedade aqui o corrompe, ou se o homem nasce mal e vai aprendendo a ser, vai sendo disciplinado a controlar os seus instintos para o mal, né? A dominá-los e se tornando uma pessoa boa, tá? Então, baseado nessa afirmação aqui, tá?
Olha lá, o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso aqui dá uma boa discussão de que o homem, tá, nasceu mal, tá? E aí entra também aquela questão da maldição de Adão, né? Que por causa do pecado, né? Toda a descendência, toda a humanidade, ela se inclinou para o mal, tá? Mas é uma coisa interessante. Então, assim, se nós nascemos já com uma tendência a errar, tá? Desde criança, ou seja, ninguém precisa ensinar uma criança a errar, ela vai errar naturalmente. E qual que é a função dos pais? É corrigir, tá? Então, a função dos pais é ensinar o bem, tá? Então, isso aí, até para a questão da educação, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, porque tem muitos pais que enxergam os filhos como inocentes, tá? E aqui já tá falando que desde a infância a inclinação é para o mal. Então é muito mais fácil, segundo isso aqui, a criança ela errar do que acertar. Tá? Para acertar, ela precisa de uma base, ela precisa de um apoio, ela precisa de um ensino. Tá? Para errar é meio que natural. Tá? Então é bem interessante isso aqui, dá pra gente discutir bem, mas não é o foco do canal, tá? Não é entrar em nenhum debate teológico, nem filosófico, tá? É somente para jogar essas coisas pra gente pensar, tá? Então, nós como quem é pai, quem é mãe, quem é educador, né? Quem trabalha na área do ensino aí, é uma coisa para se considerar, né? Uma afirmação fortíssima aqui, tá? Vamos continuar que agora só falta um versículo pra gente terminar esse capítulo. Enquanto durar a terra, versículo 22. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão, tá? Então, aqui também é uma promessa, uma afirmação, né? De que essas coisas serão perenes, de que isso não vai mudar, tá? Então, lá em Apocalipse a gente tem algumas coisas, tá? Eu ouvi um pastor dizendo que o Apocalipse é a destruição do sistema, tá? Mas não do planeta. Eu achei muito interessante essa colocação que ele fez, tá? Porque realmente, baseado nisso aqui, ele não vai destruir o planeta, tá? E ele falou aqui, ó, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ou seja, eu não vou prejudicar o planeta por causa do homem, tá? Então, faz muito sentido o que ele falou, e aqui nesse 22 ele tá reforçando, né? Ó, plantio e colheita vão continuar, frio, calor, inverno, verão, o que vai acontecer é um julgamento sobre a humanidade, sobre o sistema, sobre a forma de governo dos homens, tá? Então, isso aqui que é a referência de Apocalipse, que vai ser uma correção desse sistema falho, né? Então, não vai ser uma correção do planeta, tá? Muita gente entra nessa questão de que vai acabar o planeta, vai vir um meteoro e vai destruir tudo. Não é isso aqui que tá falando aqui, tá? Então, tá falando aqui, ó, jamais cessarão. Então, ou essa palavra vale ou não vale, tá? Então, se isso aqui for um decreto, o planeta, ele pode até sofrer algumas coisas, né? Porque a gente percebe lá, quando for a leitura do Apocalipse, né? Que vão cair estrelas, enfim, vai ter alguns eventos bem catastróficos lá, mas não a ponto de destruir o planeta todo. Como alguns né, dizem aí, falam sobre o Apocalipse, que vai acabar tudo. Não vai, parece que não, tá? E eu fiz uma pesquisa aqui rápida a respeito de quantos dias o ano, nessa época de Noé, talvez tivesse, tá? Então, tem várias vertentes aqui, claro que eu não vou saber qual é a verdadeira, se é que existe uma forma de saber isso, tá? Mas, assim, existe uma grande desconfiança que o calendário usado era um calendário lunar, então o ano de Noé possivelmente tinha 360 dias, muito perto do nosso. Os dias do mês, 30 dias, tá? Então, ou seja, era um calendário muitíssimo parecido com o nosso, então realmente Noé ficou em torno de 1 ano dentro da arca. 1 ano, tá? Ele entrou e só saiu 1 ano e pouco depois. Só pôde sair 1 ano e pouco depois. Então, assim, essa é uma das histórias que mais me impressiona, tá? Porque o cara, ele tinha que ter uma fé, assim, muito grandiosa, porque foi uma missão, assim, desde o início, muito maluca. Primeiro, construir uma arca daquele tamanho, sendo que nem tinha chuva, né? Então, um trabalho que seria para muitas pessoas foi para um cara só e os filhos,
Então já começou as grandes dificuldades, demorou anos para ele conseguir terminar o projeto, que ele podia muito bem ter parado na metade, tá? E aí, toda a questão da chuva veio realmente, né? E aí ele sem saber que dia que ele ia sair dessa arca, como que ele ia sair, onde que essa arca ia pousar, e 1 ano o cara ficou lá dentro, tá? Então é muita obediência, não é? É um ícone para mim, assim, de obediência, de fé, né? E é uma história muito interessante. E aí depois no versículo 9 vai falar sobre a aliança que ele faz com Noé por conta desse comportamento dele aí, tá joia? Então, terminamos a leitura. Até a próxima. Tchau, tchau.